O mestre Diaca, Bahir Hanum, escreveu sobre seu irmão Abdu'l-Bahá o seguinte: pequeno como este mundo é, por mais que possamos nos gabar de nossos meios de comunicação, quão pouco sabemos realmente de outras terras. Quão lentamente os pensamentos, esperanças e aspirações reais de outros povos, as coisas profundas e reais de suas vidas, chegam até nós, se é que de fato nos alcançam. Imagine que estamos na antiga casa da ainda mais antiga cidade de Aca, que foi durante um mês a minha casa. A sala em que estamos fica de frente para a parede oposta de uma rua estreita, pavimentada, que um homem ativo pode limpar de um único salto. Acima está o sol brilhante da Palestina. À direita, um vislumbre do antigo paredão e do azul mediterrâneo. Enquanto nos sentamos, ouvimos um som singular subindo da calçada 9 metros abaixo. Fraco a princípio e aumentando. É como o murmúrio de vozes humanas. Abrimos a janela e olhamos para baixo. Vemos uma multidão de seres humanos com roupas remendadas e esfarrapadas. Vamos descer a rua e ver quem são. É uma reunião digna de nota. Muitos desses homens são cegos, muitos mais são pálidos, emaciados ou envelhecidos. Alguns usam muletas, outros são tão fracos que mal conseguem andar. A maioria das mulheres usa um véu estreito, mas o suficiente está descoberto para nos fazer acreditar que se os véus fossem levantados, mais dor e sofrimento seriam vistos. Alguns deles carregam bebês com rostos contraídos e pálidos. Há talvez 100 nesta reunião e, além disso, muitas crianças. Eles são de todas as raças que encontramos nessas ruas. São sírios, árabes, etíopes e muitos outros. Ele se posiciona em um ângulo estreito da rua e gesticula para que as pessoas venham em sua direção. Elas se aglomeram com um pouco de insistência. Ele os empurra suavemente para trás e os deixa passar um por um. Enquanto eles vêm, eles mantêm as mãos estendidas. Em cada palma aberta, ele coloca algumas pequenas moedas. Ele conhece todos eles. Ele os acaricia com a mão no rosto, nos ombros, na cabeça. Alguns ele para e pergunta. Ao passarem, alguns beijam sua mão. Para todos ele diz: Marhaba, marhaba, muito bem, muito bem. Nos dias de festa, ele visita os pobres em suas casas. Ele conversa com eles, indaga sobre sua saúde e conforto, menciona pelo nome aqueles que estão ausentes e deixa presentes para todos. Nem são apenas os mendigos que ele se lembra, aqueles pobres respeitáveis que não podem mendigar, mas devem sofrer em silêncio. Aqueles cujo trabalho diário
não sustentará suas famílias. A estes, ele envia pão secretamente. Sua mão esquerda não sabe o que faz sua mão direita. Todas as pessoas o conhecem e o amam. Os ricos e os pobres, os jovens e os velhos, até mesmo o bebê pulando nos braços de sua mãe. Se ele souber de algum doente na cidade, seja muçulmano ou cristão ou de qualquer outra seita, não importa. Ele ficará todos os dias ao lado da cama ou enviará um mensageiro de confiança. Se precisa de médico e o paciente é pobre, ele traz ou manda o médico e também o remédio necessário. Este homem que dá de graça deve ser rico. Você deve pensar, né? Não, muito pelo contrário. Mas houve um tempo em que sua família era a mais rica de toda a Pérsia. Mas esse amigo dos humildes, como o Galileu, foi oprimido pelos grandes. Por 50 anos, ele e sua família foram exilados e prisioneiros. Suas propriedades foram confiscadas e perdidas. E muito pouco foi deixado para ele. Agora que ele não tem muito, deve gastar pouco para si mesmo a fim de dar mais aos pobres. Suas roupas são geralmente de algodão e as mais baratas que se podem comprar. Frequentemente, seus amigos na Pérsia, pois este homem é realmente rico em amigos. Milhares e dezenas de milhares que ansiosamente dariam suas vidas por sua palavra, lhe enviam roupas caras. Ele as usa uma vez, por respeito ao remetente, então ele as doa. Ele não permite que sua família tenha luxos. Ele próprio come apenas uma vez por dia, e então pão, azeitonas e queijo são suficientes. Seu quarto é pequeno e vazio, com apenas uma esteira no chão de pedra. Seu hábito é dormir neste chão. Não faz muito tempo, um amigo, pensando que isso devia ser difícil para um homem de idade avançada, o presenteou com uma cama, com molas e colchão. Portanto, eles também ficam em seu quarto, mas raramente são usados. Pois como, diz ele, pois como posso suportar dormir no luxo enquanto tantos dos pobres não têm nem mesmo um abrigo? Então ele dorme no chão e se cobre apenas com seu abá, com seu manto. Por mais de 34 anos, esse homem foi prisioneiro em Aca, mas seus carcereiros se tornaram seus amigos. O governador da cidade, o comandante do corpo de exército, o respeita e honra como se fosse seu próprio irmão. Nenhuma opinião ou recomendação de qualquer outro homem tem mais peso para com eles. Ele é o amado de toda a cidade, alta e baixa. Este relato se encontra no livro Myron Henry Phelps and Bahir Hanum, Life and Teachings of Abbas Effendi.